Olá você, eu sou o Beto e esse é o Recordar é Viver, aquele quadro que a gente debulha no universo dos desfiles antigos. Nessa primeira leva a gente está fazendo todas as escolas do Grupo A de 1995, o famoso grupo de acesso, hoje conhecido como Série Ouro. A gente vai com Independentes de Cordovil, com o enredo Retratos e Canções do carnavalesco Valdo Cavalcante. A escola presta homenagem a Sandra de Sá. E você já sabe, quem não conhece o passado não entende o presente e não consegue sequer imaginar o futuro. Então vem comigo que a gente vai embarcar agora nessa viagem aí pelo desfile da Independentes de Cordovil. Já já sai o samba na telinha, a gente troca esse áudio, deixa só o áudio do vídeo. Lembrando, ela foi a 8ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval de 1995. Depois dela, só mais uma escola passou pela avenida e esse desfile tem aquela coisa que eu coloco como um diferencial, que é justamente a luz do amanhecer. Eu sou completamente apaixonado por desfiles com a luz do amanhecer. Sol a pino não necessariamente, mas essa primeira luz aí eu acho que valoriza e valoriza muito a escola que está passando. Fica agora então aí com o samba enredo da Independentes de Cordovil, que a transmissão da Manchete falou na primeira escola que era o melhor samba da noite. O demônio colorido, fez a plateia vibrar. Foi de lá pra cá, de lá pra cá, escreveu e verso e prosa, nossa canção popular. Oi, vai de seda, vai de seda, solidão, não me leva mal. Joga fora, cresce a fantasia, vale tudo no meu carnaval. Oi, vai de seda, vai de seda, solidão, não me leva mal. Joga fora, cresce a fantasia, vale tudo no meu carnaval. Oi, pra ela, o tempo não para, a coisa nova pra conhecer. Mistérios que o mundo oferece. Olha o que eu tenho pra dizer. Oh, eu quero saber, segredo das mãos, o que diz as cartas da minha canção. Oh, eu quero saber, segredo das mãos, o que diz as cartas da minha canção. Oi, porta-voz da esperança, espalha o amor, me leva em seus braços, me dá teu calor, e na ciência o caminho pra mostrar. E daí, o sucesso é você sobrar de oi, salve a rainha, galera, Cordovil levando paz na passarela. Salve a rainha, galera, Cordovil levando paz. E vai de som, o show vai começar. Lele, lele, pra alegria. Oh, canta, e vai tomando, e foi por isso. Pra ela, que encontra nosso festival. Pra ela, que envolve nossos corações. Usando o swing singular, sendo vencedor na política. O demônio colorido, fez a plateia vibrar. Foi de lá pra cá, escreveu e verso em prosa, nossa canção popular.
tristeza, solidão, não me leva mal. Joga fora, pega fantasia, faz tudo no meu carnaval. Vai tristeza, vai tristeza, solidão, não me leva mal. Joga fora, pega fantasia, faz tudo no meu carnaval. Pra ela, o tempo não para. A coisa nova. Vocês percebem aí que não é um samba de uma letra muito extensa, né? As passadas do samba são curtinhas, vários nomes de músicas, né, sendo citadas, músicas interpretadas pela Sandra de Sá, que a escola vem cantando. E esse é um vídeo que eu confesso, eu fico até meio triste de gravar, porque a gente está falando de uma escola que foi fundada em 46 e que viria a enrolar a bandeira 2 anos depois. Nesse desfile ela acabou em 17º lugar, entre 19. Ela só ficou na frente de Mocidade Unida de Jacarepaguá e de Canários das Laranjeiras. E a escola passa então ao grupo B em 96. Também não apresenta um grande desfile, a gente pode ver até pelas imagens que há um esforço em colocar aí um carnaval bacana na avenida, mas é uma escola que realmente tem muito problema financeiro, muito problema com recursos. E aí ela vem para 96 com o mesmo problema, e aí com a divisão de grupos, o próprio grupo B acaba tendo um sarrafo um pouquinho mais alto. Ela vai pro, na época, grupo C, que hoje seria a série bronze, e aí possivelmente ela iria, eu não sei se na época ia até o E, mas já teve ano que ia até o E, que era o grupo de avaliação. Não sei se é o caso dessa época aí, de 95, mas no grupo C também ela não consegue fazer um grande desfile, e aí ela enrola a bandeira. E assim, é uma escola, vocês vão entender um pouco mais da tristeza. A comunidade da Independentes de Cordovil, lá de 1946, quando a escola foi fundada, tanto que o nome dela se chamava Independentes do Leblon. Era uma escola que se localizava justamente na Zona Sul, né? Era conhecido como favela da Praia do Pinto. E aí o que acontece? Em 69, um incêndio acomete essa comunidade e o governador da época pega os moradores e realoca eles em Cordovil. E aí, em 72, eles retomam os desfiles, aí sim como Independentes de Cordovil. Na década de 90, aí, a escola sempre estava ou no grupo A, que é a série ouro, ou no grupo B. Mas ela ia para o grupo B e logo voltava para o grupo A. Porém, depois desse ano, aí, esse ano é meio que o início aí da ladeira que a escola acabou descendo. E quem é de São Paulo, a cidade de São Paulo, inclusive, vai entender bem o que eu digo, mas não é exclusividade. Essa coisa de incêndios em comunidades que ficam em locais que estão se tornando ou já são nobres, são comuns. E aí tem incêndio, todo mundo perde tudo, o que a prefeitura faz? Não, vamos realocar, vamos remover as pessoas daqui e manda as pessoas para bem longe do centro. A formação da cidade do Rio de Janeiro foi um pouco assim, né? Mas, e ainda né? Continua acontecendo muita coisa. Quem assistiu Cidade de Deus meio que entendeu um pouco disso. E principalmente, assim, quem mora em cidade com mais de 100 anos já viu
Não exatamente assim, mas novelas meio parecidas. Tem uma escola pública, uma sede de algo da prefeitura, aquela região vai ficando nobre, a prefeitura fala, opa, vamos vender isso aqui, que já não está mais sendo muito utilizado, a iniciativa privada vai gerir isso melhor e taca-lhe condomínio de alto padrão no lugar onde essas pessoas moravam, né? Infelizmente a gente tem esse histórico no Brasil. O Brasil é bastante, né, construído dessa forma, cidades antigas principalmente, que elas vão empurrando a população pobre. E aí quando você fala pobre, lembrando da nossa herança escravagista, é a população pobre e preta, você vai empurrando essa população cada vez mais longe das áreas centrais ou dos bairros tidos como nobres, né? Foi o que aconteceu aí com essa comunidade que defendia Cordovil. Teve a galera da Gávea, que tinha uma escola de samba também. Eles também foram removidos para as obras do túnel Dois Irmãos, foram para a mesma região. Eles fundiram com a Cordovil e seguiram a escola. Porém, evidentemente, a gente acaba, né, tendo aí uma carreira de não muito sucesso dali para frente. Esse desfile traz uma série de pessoas muito famosas, apesar da simplicidade visual, porque primeiro é a Sandra de Sá, a gente está falando de 95, ela estava aí num auge de carreira bem legal, depois deu uma sumida. Felizmente houve tempo, ela, Elza Soares, que é um pouco mais velha em termos de idade que a Sandra de Sá, houve tempo para que a sociedade respeitasse ela como a grande artista que ela sempre foi. Porque era muito comum, essas pessoas faziam muito sucesso, entravam no ostracismo, morriam sem que a sociedade prestasse esse reconhecimento. Hoje Sandra de Sá é uma figura bastante respeitada, compõe samba, tem samba na mocidade. Acredito que esse vídeo está sendo gravado em 2026, para 2027 o samba escolhido não deve ser o dela, mas ela já vem há alguns anos aí colocando samba na mocidade, o que eu acho muito bacana, gosto muito. Sandra de Sá, Marcelo Adnet, a gente tinha a Suzana Pires, que colocava samba na vila. Eu gosto muito quando as pessoas do mainstream, digamos assim, elas vêm para as escolas de samba. Isso reforça, isso traz eu não vou dizer que chancela, porque não precisa de chancela de ninguém, mas atrai mais publicações e ajuda, a linguagem atual a gente falaria, ajuda a furar um pouco a bolha. Então é legal. Esse final de semana mesmo eu ouvi de uma pessoa que gosta de escola de samba, que foi descobrir o desfile da Intendente porque soube que o Marcelo Adnet era carnavalesco de uma escola de lá. Então é muito legal quando a gente começa a ter, né, essas pessoas puxando visibilidade para todas as escolas, não só as do grupo especial, porque essas eu acredito que já tenham uma visibilidade grande, né? Embora às vezes parece que a própria liga, as próprias escolas jogam um pouco contra ali, a gente fica com essa sensação. Algumas coisas a gente como público não entende bem. Acredito que, lembrando, né, a gente culpa muitas vezes a Liesa, mas lembrando que a Liesa é uma plenária, são todos os presidentes. Então o modelo de carnaval que a gente tem, ele é chancelado por todas as escolas, né? E aí a gente acaba tendo essa coisa de não compreender algumas decisões. Natural também desse tipo de processo. Mas é legal quando a gente volta e tem aí grandes personalidades. E o pessoal das próprias escolas se ajuda muito.
quando a gente acompanhou aqui algumas escolas, a gente viu Babi, que era a porta-bandeira da Mocidade, em 95 foi porta-bandeira da União da Ilha, apresentando o casal em escola no grupo de acesso. Aqui a gente tem a Sandra de Sá, apareceu na imagem antes, o Neguinho da Beija-Flor, que tinha sido enredo da Cordovil, inclusive, então ele tem ligação com a escola. Então a gente consegue ver que o pessoal do samba ele é um pouquinho mais unido nesse aspecto, né? De um sempre estar tentando ajudar o outro, porque é aquilo, né? Na hora de marginalizar, não importa se é Mangueira ou Imperatriz, vai marginalizar todo mundo igual. Quando a gente ouve as pessoas falando atrocidades sobre escolas de samba, é isso que vai acontecer, né? Então é legal a gente ver esse apoio. Mas tinha Isabel Filardes nesse desfile. Isabel Filardes estava super em alta. Se eu não me engano, tinha os dançarinos do Planeta Xuxa. Então a Cordovil ela conseguiu mobilizar uma galera aí famosa para o desfile dela. Um desfile que foi feito, acredito, muito dentro do que era possível com o que eles tinham de recurso. A gente tem poucas informações dessa época, né? Então não dá para saber, mas é comum, principalmente escola com pouco recurso, que de um ano para o outro, além de ter pouco recurso, você tem dívida do carnaval do ano anterior. Não deveria ser o caso, porque Cordovil, em 1994, homenageou uma pessoa que não era tão conhecida, que era ninguém mais, ninguém menos, aí hoje sim essa figura muito conhecida, porque virou o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Quem homenageou ele em 94 foi a Cordovil. Ela não ficou numa colocação muito boa, mas houve depois essa junção de fazer um grupo gigante aí para 95, então ficou tudo bem para a escola, embora não tenha sido um grande desfile, porque na época, se eu não me engano, o Garotinho, ou ele era prefeito de Campos dos Goitacazes, ou já vislumbrando ser deputado, alguma coisa assim. Então não deve ter colocado tanto dinheiro para receber essa homenagem. Ou talvez nenhum, vai saber também, né? Isso aí faltam algumas informações. O acesso ele não era muito publicizado na imprensa. Quando eu falo imprensa, eu digo jornal, né? A gente se baseia muito, toda a pesquisa, os livros, as coisas que a gente lê hoje sobre história, né, das escolas de samba, muitas vezes vem de entrevistas com pessoas que viveram, ou são filhas, sobrinhas, netas de pessoas que viveram esse começo, e aí vem a história oral, né? Essa história oral absolutamente relacionada com a figura do griot, enredo da Viradouro, né, do ano que vem. E tem também o registro feito pela imprensa, o registro feito em alguns livros, né, que vai ajudando aí a descortinar como era esse passado. Lembrando que aqui embaixo tem minhas redes sociais. No X eu normalmente publico 2 vezes por dia fotos de desfiles antigos, retiradas de jornais, revistas, né? Eu costumo postar sempre para trazer essa visibilidade e para a gente ver um pouquinho como isso foi se transformando. Aqui a gente tem alegorias super compactas, digamos assim, pequenininhas. São alegorias que hoje, pequenas, muito pequenas, até para o padrão de alegorias da Intendentes, muitas vezes. Mentira, porque a Intendente ela é estreitinha, a alegoria lá tem que ser mais estreita, possivelmente essas são mais largas. Mas você perceba que são alegorias que ficam bem longe das laterais da pista. Se eu não me engano são 13 metros, então estourando aí as alegorias têm 5, 6 metros, né?
de largura. E não muito mais do que isso também de altura. E são soluções plásticas, como eu falei, bastante simples, mas eles procuram trabalhar sempre o melhor que eles conseguem com, né, o enredo que eles têm. Então, de novo, é uma comissão de frente, como a gente já tinha dito até em outros vídeos, cujo principal objetivo é a fantasia da comissão de frente, nem tanto a coreografia. E a coreografia ela sofre aí uma transformação, principalmente nesse ano de 95, que é o ano dos leques da Imperatriz. Então o desenho coreográfico ele passa a ser muito mais relevante a partir desse carnaval. Até então você vai ver muita comissão de frente com aquele costeiro gigante, né, de preferência com muita pluma, porque pluma era cara, continua cara até hoje, né? Muita pluma significa muito dinheiro, então tem essa imponência também da escola. Então é uma comissão de frente relativamente simples, são mulheres negras com roupa de passista, né? E tem aí um elemento maior aí, muito possivelmente, vamos ver se a imagem aproxima. Nossa, 31 anos que eu não vejo esse desfile, difícil, mas pelo que a gente identifica aí, tem alguns símbolos, deve remeter a... eu acho que é demônio colorido mesmo. Demônio colorido? Eita, Roberto, olhos coloridos? Enfim. A gente tem uma alegoria também com referência a isso. Inclusive, uma das esculturas tá com um dos chifrinhos quebrados, né? E aí já é complicado. Você imagina, né, o pessoal que fez o transporte para Sapucaí deve ter ficado tão bravo, porque assim, a escola já sofrendo bastante com a questão do recurso, e ainda o pouco que leva por falta de cuidado é um chifre quebrado, é um problema aí de finalização que vai custar ponto. Principalmente nos dias de hoje, escultura com um problema, assim, esquece. Perde décimo na certa. E São Paulo é até pior, porque depende de quantos problemas você vai tendo e a gravidade dos problemas, esse desconto é ainda maior, né? Então vai depender muito do manual julgador de cada lugar. No Rio, pelo menos, ele pede para pontuar falhas de acabamento ou, olha que louco isso, o que o jurado entende como falha de acabamento. A gente teve um dos carnavais passados uma escola que foi muito despontuada por conta de uma estrutura de ferro que ficava aparente na alegoria. Quando eu vi, me pareceu proposital essa parte, porque era uma escultura que tinha um movimento giratório, e quando girava, essa parte de ferro criava uma espécie de uma transparência, tal. Aí eu fui ler a defesa da alegoria no livro Abre Alas, que é onde os jurados se baseiam, e não tinha nenhuma referência ao fazer a transparência ou deixar a transparência como algo proposital. O que aconteceu? Perdeu o décimo em 4 cabines de julgamento a escola. E não foi um só não, porque eles acharam problemas em outras alegorias. Pronto, aproximou.
Pera aí que eu vou deixar o Pamplona falar. Não sei se esse é diabinho, que diabo é isso? Olha, pode ser alguma coisa ligada ao Demônio Colorido, que é um dos sucessos da Sandra Sá. Agora eu podia chamar também essa comissão de frente de Anjos em Chamas. É mais bonito, é mais bonito. Demônio Colorido mesmo. E aí, perceba, eles se referem a Sandra Sá, que teve um momento da carreira, a Sandra de Sá, ela tirou o D, ela ficou só Sandra Sá, então não falou errado não. Ele tá respeitando aí o que ela optou. A escola vem cantando Sandra de Sá, talvez essa mudança foi entre a escolha do samba e levar para a avenida, não ajustar alguma coisa assim. Mas é muito possível, agora é certeza, é tridente, então é Demônio Colorido. E aí realizado da maneira mais simples possível. Era o que tinha, então vamos falar de demônio, essa coisa do vermelho com ouro, né? Que normalmente são cores e arte, né? Nas representações pictóricas que a gente tem aí, tanto de pintura, né? Depois com o cinema e tudo mais, a gente vem muito dessa coisa do vermelho. Né, do sangue, da lava, né? Então você tem essa coisa visual bem forte. E aí, logo depois, o Abre Alas é a reprodução aí de um cenário, né, comum. Se eu não me engano, eles falaram que chama Bar de Pilares. Deve ser, deve ser originalmente onde a Sandra de Sá começou a cantar, algo assim. Então a gente tem uma reprodução de um bar, os destaques estão com uma roupa relativamente simples, como se fossem frequentadores desse local. Isso hoje também é mal visto. Teve escola que perdeu ponto por conta de... Aí, né, não chama destaque, né? Composição. Destaque é o com pluma azul lá em cima. Mas já teve escola que perdeu o ponto por conta dessas composições com as roupas muito próximas a roupas reais, porque o jurado entendeu que houve pouca carnavalização daquela representação. E aí sim, tá no alto do carro, um resplendor gigante. Aí sim, hoje é destaque. Então quando você olha uma alegoria hoje, né, esses maiores são os destaques e os outros são composições. Né, os moços nas laterais de... Nossa, é uma sunga bem cavada preta. De um lado dois moços, do outro lado um moço e uma moça. Eles vêm aí como composições da alegoria. Desfile para se apresentar, já está aí há muito tempo concentrado. Tem alguns que já estão meio caindo de sono ou de alguma qualquer outra coisa que tomaram para esperar a hora da largada. E há um empurrador atrás desse busquinho aí, que ele já está empurrando o carro deitado, de costas. Acho que está querendo mesmo é cama. Aí a ala Malandrinho. E aí você vê, né? Obviamente esse desfile, quando a gente fez o vídeo da primeira escola, a gente falou, né? O desfile da primeira escola atrasou 1 hora. E aí... não tem como, né? Atrasa 1 hora uma escola e se atrasa ao longo da noite ele só vai aumentando. Não tem como diminuir. Ah, peraí. Da Independente Cordovil é o epicentro de toda a violência que roda em torno ali, de proximidade da Baixada Fluminense, de proximidade da Favela da Maré, de todas as vizinhanças
negativas convergem e passam por ali. É evidente que esse saldo de violência deixa passar por esse centro de lazer um desânimo. Essa escola está aqui nesse grupo, primeiro grupo das escolas de samba, está aqui disputando carnaval e está trazendo uma ideia de um belo enredo. Já é um acontecimento extraordinário. E aí destaca um pouco da questão geográfica, né? Da localização. Eles até falam, é uma escola que ela vem com poucos componentes, de fato. Se a gente for comparar com outras escolas que passaram, principalmente, né, o terror, as duas que foram o terror da noite até o momento, digamos assim, que foram a Santa Cruz e a Império da Tijuca. O contingente da Cordovil, ele é bem pequeno mesmo. E foi legal ele ter falado da Maré, porque atualmente, né, a gente tem ali Nossa, fugiu. Mas o que eu queria dizer é porque a Independente de Cordovil já foi conhecida em algum grau como Dragão da Leopoldina, possivelmente mais no passado, quando a escola tinha uma relevância, digamos assim, maior, né? Os homenageados com presença viva aqui no desfile não são filhos de jacaré com cobra d'água, como dizia o João Saldanha. Todos têm time, todos manifestam publicamente seus times, exaltam seus times do coração, como foi o caso da Maria Helena, da Lisa Imperial, com o seu Botafogo, e agora a Sandra de Sá com o seu Flamengo. Como ele dizia, né? Gato que nasce no forno não é biscoito. E aí as pílulas de sabedoria dos narradores da época, da manchete. E aí sim vem a alegoria do demônio colorido. Vamos ver se aparece. Eu acredito que seja a estátua que tá para lá. Você vê muito queijo vazio, faltou gente, possivelmente nem tinha muito como, né, tirar a gente de ala, colocar ali, ou até mesmo, talvez nem fosse seguro colocar pessoas nesses queijos que estão passando vazio, pra você ver que é uma alegoria de uma estrutura, né, não muito sólida, digamos assim. Tanto que tem pessoas no chão da alegoria e tem queijos vazios nas laterais. Mas veja que a alegoria comunica. Ali apareceu o chifrinho quebrado. Mas veja que a alegoria ela vai comunicar o que ela tem que comunicar, né? Que é um dos grandes sucessos da Sandra de Sá. A gente vê até pelo receio desse moço de pular muito, que ele está com medo de cair. E aí é aquele tipo de desenvolvimento de enredo que a gente não sabe se ele foi desenvolvido assim ou se ele entrou assim, porque você vem com uma ala do Flamengo, bandeirão do Flamengo, aí você vem com uma alegoria de um grande sucesso, aí você vem com uma ala cantando no banheiro, cantando no chuveiro. Todo mundo com roupa rasgada e tal. É a ala joga fora no lixo. E aí, depois da ala cantando no chuveiro, eu tô tentando ouvir. É tipo uma aula de formatura, uma aula relacionada à educação. Veja só, são as crianças da escola. Chama Sonho Estudantil a aula. Essa é a aula de crianças da escola, que é muito bacana, né? Aí veja que momento bonito, é singelo, mas é bonito. Elas não conseguem, né, não conseguiram manter os chapéus da ala, metade com, metade sem. Mas olha como é bacana a questão da sensibilidade artística, no caso aqui do Paulo Cavalcante. Vou fazer uma ala sobre educação. Então, e tenho crianças que vão desfilar.
Então eu coloco essas crianças nessa ala da educação, né, pelo valor que a pessoa, o carnavalesco no caso, entende como sendo um valor para essas crianças. Eu acho bonito esse tipo de coisa, eu acho bonito mesmo. Assim. É até, como que eu vou dizer, é aqueles momentos que fazem valer o desfile todo, né? Quando você vê uma escola com um contingente tão pequeno, ainda assim, tendo a ala das crianças, e a ala das crianças vem representando uma coisa tão potente. Mas aí, como eu falei para vocês, logo atrás deles, vem uma ala quase como um bloco de sujos aí, representando joga fora no lixo. E aí uma coisa que não é muito comum, não sei se por problema de armação, a transmissão da manchete não deixa isso claro, mas o carro de som ele vem à frente da bateria. Era muito comum nessa época passar a bateria e aí sim o carro de som. Tanto que vocês percebem que formou um clarão gigante, porque o carro de som também não pode avançar muito. Atrás do carro de som a gente não vê escondido o casal de mestre sala e porta-bandeira, e daí sim a bateria. Então veja que é até esquisito, e aí não houve essa sem informação, a continuação aí que a gente tem. Por que dessa inversão? Aliás, por falar em inversão, olha que coisa interessante. Tivemos recentemente o primeiro carnaval que esse carro de som feio, mas é um carro de som que, perto das alegorias das escolas, ele é feio. Sejamos sinceros, não gosto muito de ficar falando feio e bonito, principalmente em se tratando de escola de samba, mas às vezes o nome tem que ser dito. E aí o carro de som em si, ele era feioso, né? Ele quebra uma unidade estética que a escola apresenta. A gente teve o primeiro carnaval sem o carro de som, porque agora tem tecnologia que permite que essa transmissão seja feita sem ter a necessidade desse trambolhão. O que acaba acontecendo? Dificilmente você teria a bateria imediatamente à frente de uma alegoria. Porque imagina, você tem a bateria e tem esse carro de som, que é uma coisa grande, branca, padrão, todas as escolas usavam um igual. Ele tapava boa parte da sua alegoria, agora não tem mais. Então criou-se outro tipo de possibilidade de posicionamento de bateria ao longo do desfile. Isso é bacana para a gente pensar, porque muito possivelmente a gente pode estar trabalhando aí com um novo tipo de inovação para esses desfiles muito em breve. E aí passou ali a ala de baianas. O Pamplona até questiona se eram baianas ou era a ala de damas, porque a gente não pode esquecer aí, mais em destaque, né? Porque a roupa delas é como se fosse uma roupa de dama mesmo. E essa dama vem de dama da corte mesmo, porque a formação das escolas de samba, desse carnaval que a gente conhece hoje, ela vem do turbilhão cultural que foi o Brasil. E aí, inegavelmente, a gente teve uma colonização portuguesa, né, com a questão de império. Então você tinha a corte, você tinha a rainha. Então essas coisas, elas foram absorvidas também, né, pelas escolas de samba, que foram bebendo de várias fontes, né? Estruturas de blocos, cordões, grandes sociedades principalmente. E você tinha essa construção aí, que as escolas iam lá e falavam:
isso aqui é daqui, mas o nosso diferencial é o quê? É o samba, é o batuque, isso é uma coisa absolutamente delas. Baianas é uma coisa absolutamente delas. Mas por muito tempo, desculpa, acho que explodiu o som. Por muito tempo, as escolas traziam, algumas trazem até hoje, não é ruim, ala de damas, representando aí damas da corte. Você tinha a questão das pastoras para levar o canto por toda a extensão do desfile, que agora com o carro de som você já não precisa mais, com a caixa de som muito menos. Pelo contrário, a caixa de som dificulta até pouco para o público ouvir o canto da escola. E aí você veio com uma alegoria ali, voltando para esse desfile, que é o nosso objetivo, representava o Chacrinha, essa parte mais midiática da carreira dela. E aí você termina com uma espécie de um paredão aí de caixas de som. Aí são, se eu não me engano, os dançarinos do Planeta Xuxa da época. E vão trazer, né, a alegoria vai trazer, desculpa, eles vêm à frente e a alegoria traz a grande homenageada, a Sandra de Sá, e nesse caso coroada como a rainha do funk. Por isso o paredão ali atrás. Olha que loucura, hein? 30 anos depois a expressão permanece. Vivemos em enredo recente falando do paredão. Paredão já está formado, quem quiser pode chegar. Aí a gente vai encerrando uma escola que infelizmente hoje não existe mais. Então é bacana também a gente fazer esse registro. Agradeço demais quem me ouviu até aqui. Vocês já sabem, né? Eu sempre falo muita coisa. Muita coisa que eu falo vai do caminho aí que eu percorri como pessoa, dos desfiles que eu assisti e tudo mais. E muita coisa vai do que eu estudei. E quem tem interesse em se aprimorar, a entender um pouco mais, sempre eu deixo aqui embaixo link para livros que são importantes na formação de alguém que gosta, que quer estudar escola de samba. Porque eu sempre repito, né? Todo começo de vídeo, hoje eu vou repetir no final também. Se a gente não conhece o passado, é muito difícil para a gente entender o presente e mais difícil ainda para a gente imaginar qualquer possibilidade de futuro. Então, nesse vídeo fica por aqui, a gente volta em breve com acadêmicos do Cubango. Vou deixar o card aqui, se você chegou agora, te levando para o vídeo de outra escola aí do grupo de acesso de 1995, Grupo A. Muito possivelmente o card é da vizinha faladeira, que passou imediatamente antes da Independentes de Cordovil. Obrigado, valeu!